noite, bom dia, boa tarde a todos vocês que se inscreveram no meu canal. Deixo aqui o meu muito obrigado, deixo aqui meu agradecimento a vocês pela confiança no trabalho realizado e a você que hoje, pela primeira vez, tem acesso a esse canal. Espero que você goste do conteúdo e que você também se inscreva no canal, curta o nosso canal para que o nosso trabalho possa crescer e possa ajudar as pessoas, nos seus estudos para concursos, nos seus estudos universitários, que é a intenção do nosso canal. O tema de hoje vai se relacionar aos efeitos penais e extrapenais ou secundários da sentença penal condenatória. Como todos sabem, a sentença penal condenatória transitada em julgado, ela na esfera civil se torna como certa a obrigação de reparar o dano e preenchidos os requisitos legais da certeza, exigibilidade e liquidez, se torna um título executivo. Além disso, temos como efeito também da sentença penal condenatória a perda do cargo, mandato ou função quando o crime for praticado contra a administração pública e o condenado for apenado com uma pena de 1 ano para cima, e nos demais crimes dolosos, quando a pena suplantar os 4 anos de reclusão. Temos também ainda a perda do pátrio poder ou poder familiar e temos também a incapacidade para dirigir veículos automotores como efeitos secundários da sentença, além da perda dos instrumentos, armas, objetos usados na infração penal, ressalvado sempre o direito do terceiro de boa-fé. Feitas essas considerações preliminares, a aula de hoje vai tratar da influência do pacote anticrimes no efeito penal da sentença condenatória transitada em julgado. O pacote anticrimes, ele criou uma nova figura chamada por alguns doutrinadores de perda alargada ou confisco alargado. Foi instituído no Código Penal, pelo pacote anticrimes, o artigo 91A, que dispõe que quando a condenação por infrações às quais a lei conmine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio, todos os bens móveis ou imóveis, do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito, incompatível com o seu rendimento lícito. Muito embora nós falamos da sentença penal condenatória, o primeiro requisito é que a pena seja superior a 6 anos de reclusão. E essa disposição do pacote anticrimes, ela veda o enriquecimento sem causa, o enriquecimento ilícito por parte do criminoso e confisca tudo aquilo que for incompatível com o patrimônio do acusado. Nós devemos sempre salientar que esse procedimento ele se aplica a qualquer infração penal cuja pena máxima seja superior a 6 anos de reclusão.
Poderia-se afirmar a princípio que só se aplicaria aos crimes de colarinho branco, mas essa não foi a intenção do legislador. O legislador baseou-se na pena para que haja a figura do confisco, né, alargado ou da perda alargada. Basta que a pena máxima seja superior a 6 anos de reclusão. E o objetivo da lei é a verificação do patrimônio irregular do condenado. Alguns projetos de leis anteriores procuravam criminalizar o chamado enriquecimento ilícito, tentando capitular o enriquecimento ilícito como crime. E quando da realização desses projetos, houve muita polêmica, principalmente em relação ao ônus da prova. Então, o legislador abandonou a ideia, né, de criminalizar o enriquecimento ilícito, colocando o enriquecimento ilícito como efeito da sentença penal condenatória, mormente quando a pena ultrapassar 6 anos de reclusão. Então, é um efeito da condenação quando se detecta que o patrimônio do acusado não tem uma causa lícita. É bom lembrar que não se trata de crime, mas de um efeito da sentença, cabendo ao juiz, durante a instrução, apurar a diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que é compatível com os seus rendimentos lícitos. Noutros termos, com os rendimentos declarados pelo acusado, e se com aqueles rendimentos ele poderia ter o patrimônio que ele possui. O patrimônio do sentenciado está enumerado no parágrafo 1º. São todos os bens de sua titularidade ou em relação aos quais ele tenha o domínio ou benefício direto ou indireto, na data da infração penal ou recebidos de forma posterior. Também alcança os bens transferidos a terceiro, sejam eles a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória a partir do início da atividade criminal. Essas transferências a título gratuito, depois do início da atividade criminal, funcionam praticamente como se fosse uma fraude à execução que nós temos na esfera civil. Muito se discute a respeito do ônus da prova. Segundo o parágrafo 2º, o condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. Esse tem interesse, por óbvio, existe, mas não se pode jamais se conceber um ônus da prova. Então, muitas vezes, ele pode se utilizar de instrumentos jurídicos como mandado de segurança, uma vez que o seu patrimônio está sendo atingido, ou através de ações possessórias, para defender o seu patrimônio. Quando nós falamos deste instituto, para que ele ocorra, é necessário que haja pedido expresso na petição inicial, na denúncia formulado pelo Ministério Público. Ou seja, o promotor deve pedir a perda patrimonial desde a denúncia pelo crime que se apura e deve-se propiciar ao acusado o direito à defesa completa, tanto na fase da imputação quanto na fase da análise do patrimônio. Depois de realizada a instrução e sendo debatida a parte criminal e a parte civil, caso haja condenação, pode então o juiz declarar o valor da diferença apurada
entre o patrimônio lícito e o ilícito, podendo especificar a perda de certos bens. Havendo absolvição, cessa esse efeito. É óbvio que os instrumentos do crime usados para a prática de delitos por organizações criminosas e milícias serão perdidos em favor da União ou até do Estado. Esse confisco será imposto, mesmo que essas coisas não coloquem em risco a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam qualquer outro risco. Logo, o que se pretende é se criminalizar essas condutas das milícias. Muito bem, vamos imaginar o seguinte: um servidor público que durante 20 anos ocupa o mesmo cargo sem exercer qualquer outra atividade remunerada. Vamos supor que ele foi condenado com sentença transitada em julgado por um crime de corrupção passiva, delito cuja pena vai de 12 até 12 anos de reclusão. Suponhamos que nesse processo se apure que o patrimônio que ele exerce domínio ou que ele tenha usufruto, direto ou indireto, como imóveis, veículos, etc., é bem superior àquele compatível com seus rendimentos legais. Quando se demonstra essa incongruência entre a capacidade financeira oriunda do rendimento ilícito e o efeito no patrimônio do agente, o juiz pode decretar na decisão a perda do valor correspondente a essa diferença. O juiz também poderá, evidentemente, decretar, como se trata de crime contra a administração pública, a perda do cargo. Mas veja que interessante o exemplo. Ele ganha 2, 3, 4, 5 mil e tem o patrimônio, por exemplo, de 1 milhão. Se ficar comprovada essa situação e a condenação dele for superior a 6 anos e demonstrar essa incompatibilidade entre o patrimônio e o ganho dele, e ele não conseguir comprovar, e não conseguir comprovar a origem lícita desse aumento patrimonial, poderá ele perder esses bens na sentença, desde que na denúncia, evidentemente, o Ministério Público requeira esse efeito. A natureza jurídica do confisco é uma natureza de um efeito extrapenal específico. Ele não é genérico, ele não se aplica a todas as condenações, não se opera automaticamente e, ao contrário, só se aplica a condenações superiores a 6 anos e mediante expressa declaração na sentença penal condenatória e pedido do Ministério Público. Na denúncia deve vir esse pedido. Caso haja perda do patrimônio sem pedido feito pelo Ministério Público, nós estamos diante de uma sentença extra petita, da qual será anulada. Os requisitos: primeiro, que o crime seja punido com reclusão. Segundo, que a pena máxima seja superior a 6 anos. Terceiro, que haja um requerimento expresso do Ministério Público na denúncia. E quarto, a demonstração do domínio ou do benefício sobre os bens de modo direto ou indireto pelo acusado. Além disso, deve ser comprovada a incompatibilidade entre rendimentos e o patrimônio cuja perda se requer. Quando nós falamos dos aspectos processuais, só pode ser decretada, essa medida se houver na denúncia pedido expresso do Ministério Público. Se houver expresso pedido do Ministério Público, deve ser aberto contraditório
a respeito da matéria, facultando-se, né, ao acusado impugnar a pretensão ministerial, apontando a licitude da origem dos bens ou a compatibilidade desses bens com seu rendimento legal. Cabe ainda, né, embargos de terceiro nos termos do artigo 129 do Código de Processo Penal para que o acusado se defenda dessa medida. Por exemplo, se um parente havia emprestado um automóvel ao acusado, permitindo que ele temporariamente utilizasse o bem. É óbvio que esse parente vai demonstrar boa-fé, vai demonstrar a precariedade da cessão e vai reaver o seu veículo. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença e especificar quais os bens a perda é decretada. O patrimônio são todos os bens de sua titularidade, da relação às quais o acusado tem o domínio ou tenha um benefício direto ou indireto na data da infração penal ou recebidos de forma posterior. Também estão incluídos nessa situação os bens transferidos a terceiro a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória a partir do início da atividade criminal. O confisco, né, pode ser classificado de duas maneiras. Primeiro, existe o confisco dos instrumentos e produtos do crime, já previstos anteriormente, e esse que nós estamos falando, que são dos proveitos auferidos com a atividade criminal, que não é proveito do crime, porém pode caracterizar um enriquecimento ilícito, um descompasso patrimonial entre os bens que o sentenciado tem, os bens que são lícitos e os bens que ele adquiriu de uma forma ilícita e teve, evidentemente, um aumento de sua capacidade patrimonial. Chamando a atenção para todos que vão fazer concurso de exame de ordem, de concursos públicos. O confisco alargado exige uma pena máxima ou crimes que tenham uma pena que supere 6 anos de reclusão e que seja demonstrado que o patrimônio do acusado é incompatível com o seu rendimento lícito. Além disso, deve ser propiciado ao acusado provar a procedência lícita de seu patrimônio. Vamos supor que ele tenha sido condenado a 8 anos e, por exemplo, ele tenha recebido uma herança de R$1 milhão. Essa herança não é produto de origem ilícita e, assim sendo, não pode ser alcançada por essa perda. Quando nós falamos a respeito do tema, né, é estranho falar que o acusado deve provar a existência dos bens de forma lícita. O professor Renato Brasileiro diz que não é inversão do ônus da prova, e sim uma faculdade. A prova da origem ilícita dos bens é do Ministério Público e não do acusado. Não há, evidentemente, uma novidade aqui, uma mudança de ônus probatório. O acusado pode se defender usando matérias possessórias, como embargo de terceiro, mandado de segurança, provando, evidentemente, que os bens são adquiridos de forma lícita e não que foram adquiridos com produto da atividade criminosa ou auferidos com vantagem criminosa. Nós também temos que lembrar que essa medida
ela veio ao nosso ordenamento jurídico não ao acaso. Ela veio indicada pelas convenções internacionais de Viena, de Palermo e de Mérida, e também através da Comunidade Europeia, Comunidade Diretiva de 2014/42. Ou seja, chamando a atenção que, além da pena, deve ser aplicada também um instrumento para o fim do confisco alargado. Como pontua o professor Luiz Eduardo Cardoso, o confisco, deve resguardar os interesses dos terceiros de boa-fé e se constitui na perda de todo o patrimônio do condenado que se revelar incongruente com seus rendimentos lícitos e seja presumivelmente oriunda da prática de infrações penais. Por ser uma norma de direito penal, somente se aplica às condutas praticadas depois da entrada em vigor do pacote anticrimes, com a necessidade de constar expressamente na denúncia a diferença apurada, a data do início da atividade criminosa, a data da aquisição dos bens ou de suas transferências, para evitar a surpresa, porque o acusado pode se defender demonstrando a compatibilidade dos seus rendimentos com os bens e a procedência lícita. O pedido de perda alargada pressupõe uma investigação muito bem feita, deve ser feita de forma madura, constando expressamente os ativos que deseja que sejam confiscados, porque a ampliação da acusação no decorrer da ação penal se constitui como inovação, como surpresa, fora do jogo limpo e até causando a nulidade dessa perda. Em resumo, o Ministério Público deve investigar adequadamente e não arriscar, porque demonstrará sua incompetência ou sua incapacidade. Toda acusação deverá ser séria e clara, sendo proibido qualquer surpresa ao acusado. Sem valores devidamente apurados, devidamente indicados, com valor certo na inicial, o pedido de confisco ou perda alargada será inviável por violação ao devido processo legal. O que me preocupa é quando os bens estiverem em nome de terceiros, porque os terceiros não fazem parte da relação processual. Logo, se eles estiverem em nome de terceiros, eles devem ser citados expressamente na mesma ação penal. Somente ao final o juiz declarará o valor apurado e especificará os bens cuja perda for decretada. Evidentemente, para se garantir o resultado útil e efetivo do processo, o juiz pode decretar, a requerimento do Ministério Público, as medidas cautelares de sequestro, arresto, com ou sem alienação antecipada. Quando nós falamos dessa prática, o Brasil precisa se atualizar, e principalmente em diversos campos. E é preciso ter coragem para que a gente supere alguns preconceitos. O pacote anticrime, ele não inventou nada. Ele apenas trouxe alguns institutos estrangeiros para o Brasil, que buscou, em boa parte, reforçar as decisões do Supremo, que desagradam muitas vezes as pessoas que ocupam o poder e alegam inconstitucionalidade. Mas que fique a lição, E eu trouxe esse tema para os meus alunos e para você do meu canal, para o seguinte, chamando a atenção que os requisitos são
O crime tem que ser punido com reclusão, a pena máxima tem que ser superior a 6 anos, tem que haver requerimento expresso do Ministério Público na denúncia, demonstração de domínio ou benefício sobre os bens e comprovação da incompatibilidade entre os rendimentos e o patrimônio. Se houver terceiro, e esse terceiro não faz parte da lide, ele deve ser sim chamado para o processo para que se defenda, para poder comprovar que aquela aquisição foi lícita e que não caberia o confisco quanto aos bens a ele transferidos. Então, nós temos essa situação colocada no artigo 91A do Código Penal e é uma expressão trazida do direito estrangeiro, a perda alargada ou confisco alargado, visando, evidentemente, atingir bens em que se comprove que os rendimentos do acusado são incompatíveis com os bens que o acusado possui. Bom, eu espero ter dado ou colocado uma luz sobre esse tema. Espero que vocês apreciem, deem uma lida, se aprofundem no assunto. É um assunto novo, pode ser objeto de questões de concurso. Agradeço a vocês aí sempre a confiança no meu trabalho. Cada dia mais o nosso canal está crescendo e eu agradeço a vocês por isso. E que Deus os proteja, que Deus os abençoe e que vocês tenham muito sucesso. Beijo no coração de cada um de vocês.